Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 541 do nosso Café com Segurança. Sensacional! Estamos aqui no nosso episódio 541 do Café e é muito bom estarmos juntos. Eu, Kleber Reis. Você, Kleber Reis. Ele, mentor, investidor, Adalberto Benhaja. Vamos animar! O mestre sem cerimônias, Christian Visval. E sem palavras também. Sem palavras. Nossa mente brilhante do CT Hub, ele, Thiago Pavani. CT Hub oficial. Bem-vindo. Bora. Aí, ó. Boa. E o nosso convidado mais do que especial de hoje, Rafael Trivelato, está conosco. Ele que é head de segurança da Localiza. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É sensacional estar aqui com vocês. Só essa apresentação já valeu tudo já. Aí, Emoção, né? Emoção no ar. boa. Nós que estamos no ar no YouTube, quinzenalmente, Adalberto Benhaja. Quinzenalmente, semana sim, semana não, tem café. Tem café com segurança, tem café no Bully. Tem café no bule. E este que é o episódio... Café no bule, na xícara, na garrafa. O importante é que tem café. E tem no YouTube também. E hoje tem café com whey até, né, Ada? Tem café com Tem no whey. Spotify, Christian Tem Visval? no Spotify também, né? Spotify, todos os episódios, 540 episódios. Aliás, já como é, não? transmitidos. Não é verdade. Hoje é o 41º. Aí, ó. Oh, é disso que eu tô É falando. disso. E uma observação, quarta-feira, 8 horas da manhã, de 15 em 15 dias. 15 em 15 dias. Aliás, será que a gente quarta-feira, volta 8 também horas. com a frase motivacional do Ada? Por enquanto não. Continua aí. Podíamos colocar uma enquete, né? É, vamos deixar uma enquete. Já. Né? Se você quer a Se você frase pôr motivacional joinha, do é que Adam. você não quer. Se você pôr joinha, é que você não quer. Escolhe uma das duas. As frases eram boas, Ada. Era? Me dava uma motivada. A galera gostava. Vamos pensar. É. Vamos Pensemos a respeito. analisaremos. Mas temos muito conteúdo bacana hoje, Trivelato. Mais uma vez, super obrigado pela tua participação aqui conosco, pela tua presença e contribuição. Eu queria que você começasse esse programa falando um pouquinho da tua trajetória e como que você chega nessa posição hoje como head da Localiza. Vamos lá. Diferente de muitos outros dentro da área, eu não fui militar, não cresci dentro do militarismo. Aprendi a conviver com, né, trabalhando com bastante militares, mas não é a minha origem. A minha origem, por incrível que pareça, é em tecnologia da informação. Eu fui para a área de segurança porque eu trabalhava em uma empresa que tinha o Security Officer. E dentro a gente tratava de todos os assuntos voltados para a segurança. E lá, na verdade, eu iniciei olhando mais para fraude voltado para tecnologia. Na época era uma fabricante de caixa eletrônico, depois fabricou urna eletrônica também. E aí eu fui migrando meio que automático para a área de segurança. Eu costumo falar que eu escolhi uma área, mas eu fui escolhido por outra. E aí eu não A briguei área por te isso. escolheu. Eu não briguei, né? Eu desisti de brigar e falei, não, aceito, vamos trabalhar com isso, vamos especializar, aprender cada vez mais, entender como é que funciona o mundo. E aí já trabalhava com militar nessa época. E aí acho que isso acabou facilitando para integrar dentro da área. Eu tava até brincando outro dia com um amigo que a gente tem uma dificuldade muito grande que não é militar, né? Porque você vai entrar no meio que os termos são diferentes, né? Você precisa aprender diferente. Eu venho de família jurídica, né? Eu sou o único que fugiu do jurídico, mas meus pais conheceram a faculdade de Direito. Então eu tinha mais facilidade para lidar com esse público do que para lidar com outro que não era o meu meio. Mas foi fácil, foi uma transição fácil, assim, bacana. Fui muito bem recebido na área de segurança. E aí fui me especializando cada vez mais. Passei por consultoria, né? Tive a oportunidade de estudar e trabalhar com um brasiliano, que ali foi uma escola absurda, assim, sensacional. Costumo falar que ele, inclusive, é meu grande mentor, né? Aprendi muita coisa com ele. Não tenho vergonha de falar isso, né? Que ele é o meu mentor e faço questão de dizer isso. E daí eu fui para consultoria, logística, transporte, tanto em consultoria como fazendo parte do quadro, trabalhei em grupo francês nessa área, e agora estou na Localiza, um desafio diferente, enorme, né? Uma empresa gigantesca, com mais de 650 mil veículos na frota. A gente tem algo em torno de 25 mil funcionários, 30 mil funcionários entre Brasil e México, uma operação própria aí também com franqueados dentro da América Latina, então é um desafio bacana e bem desafiador, que é a parte que a gente gosta mais, né? Não tem nada de comodidade, cada dia é uma coisa diferente. Pô, sensacional. E nessa questão logística, né? Porque o Brasil é um país meio pequeno, né?
né? É facinho e tal, pá. Enfim, Continental. um país continental. Então, assim, por si só pelo tamanho, pela geografia, logística já é um tema complexo. E aí você adiciona a segurança, que é uma questão que sempre mexe com a temperatura do negócio, né? Porque é perda, é uma invasão. A insegurança faz isso, né? Juntar segurança na logística, o que deixa isso mais animador, ou mais agitado dia a dia? São várias etapas, na verdade, que desafia muito quando a gente fala de segurança dentro da logística. Primeiro, o tamanho do Brasil, aí a gente tem a qualidade, ou falta de qualidade nas rodovias em si, é um desafio gigantesco, que a gente tem que olhar a segurança nesse sentido, porque às vezes a gente tem interdição de rodovia pela falta de qualidade, pelo asfalto ruim, ou é uma estrada de terra. Quando a gente pega a região norte do Brasil, por exemplo, ainda tem muita estrada de terra e chove todo dia, né? Chove todo dia. Então, de tempos em tempos, você tem interdição. Em algum lugar do país tá chovendo, né? Em algum lugar do país está chovendo. Em algum lugar do país, hoje, a gente tem rodovia interditada. Em algum lugar, a gente tem alguma barreira na rodovia. E a gente não pode simplesmente, o carro tem rastreador, por exemplo, bloqueia o carro e vamos ficar tranquilo com isso. Porque não, ele está com carga, ou se a gente fala de transporte de carga, ele está com carga. Se a gente fala de um ativo da companhia, é um ativo que está lá parado. E a gente tem que procurar fazer a segurança de alguma outra forma. E aí é onde entra as dificuldades, porque você tem que ter um agente rápido para chegar lá no local. E às vezes é um local muito distante. A gente tem problema de comunicação no Brasil, né? Então a questão da internet ainda não é lá. Essas coisas, se a gente for falar de telefonia, então, pior ainda, né? O 4G, 5G, a evolução ainda, a gente ainda está muito aquém de tecnologia de comunicação. Então tem muita área de sombra para a gente conseguir fazer segurança e aí você tem que ir se adaptando. Colocar alertas, avisos. Então, se é uma região que você já sabe que tem sombra de sinal do rastreador, por exemplo, você já tem que ter alguma ação imediata. Uma ação, por exemplo, é o tempo que leva do veículo passar naquele trecho. Se ele demorou um pouco mais do que o normal para passar, você já tem que gerar um alerta dentro da sua central para você mandar um agente para verificar como que tá, se tá tudo ok, se não tá tudo ok, localizar aquele veículo e ter certeza que, olha, passou, beleza, por enquanto é só uma área de sombra. Então essas dificuldades que faz com que o dia a dia, e você tem que se reinventar todo dia, porque cada dia é uma situação diferente que acontece, é uma barreira, é uma estrada, é uma quadrilha que inventa uma forma diferente de burlar um rastreador. É uma quadrilha que invade um sistema de um cliente seu para poder fazer uma retirada de um veículo. Se a gente for falar de transporte de carga para roubar a carga, se a gente for falar de locação de veículo para retirar o carro. Dentro de locação de veículo, a gente tem os carros que eles são meio, né, do crime. Ele não é necessariamente produto final, mas a gente Ele pode é uma falar... ferramenta, né? É a ferramenta do crime. A gente pode entrar um pouquinho mais nisso. Ele é cúmplice. É, Vai ser cúmplice nem tá sabendo, né? é mais ou menos por aí. Então, se a gente parar para pensar hoje, né, toda vez que a gente faz a reunião com o órgão de segurança pública, a gente já leva esse tema, que a gente fala, ó, nós sabemos que o nosso veículo não necessariamente ele vai para um desmanche, né? Ele não é o produto em si do roubo, mas ele é um meio para ser cometido outros crimes. E aí sim, ele pode ser cometido para usar num outro tipo de roubo, para fazer o transporte de armas, o transporte de droga, para trazer mais itens para o crime organizado, para logística do crime organizado em si. Então a gente tem todos esses problemas, dificuldades que tem que agir no dia a dia ali de forma rápida. E essa é a grande dificuldade. Tribal, até para contextualizar o pessoal, daria para falar um pouquinho de tamanhos, o tamanho da Localiza para quem tá assistindo? Isso seria legal falar um pouquinho até Pra para pessoa entender. se localizar um pouco. Gostei. Primeiro que é assim, é uma das top 10 empresas mais valiosas do Brasil, né? Seguindo fontes. Então é uma marca poderosa aí, um ativo do Brasil, né? A gente é considerado hoje o maior ecossistema de mobilidade da América Latina. E aí a gente pode acrescentar um pouquinho o México também, porque a gente também já está no México. Nós somos o maior ecossistema de mobilidade. E aí a gente fala de 650 mil veículos na frota. A gente hoje é considerado a maior revenda de carro do Brasil pela quantidade de loja e quantidade de veículos que a gente vende hoje dentro do Brasil. A gente tem 2 segmentos, atacado e varejo. Então a gente vende para o cliente final e a gente vende para a lojista também.
pela quantidade de peças de carro que a gente movimenta dentro das manutenções próprias, a gente pode ser considerado também uma grande montadora de veículos. Ou pelo menos hoje a maior oficina de carros do Brasil é a Localiza. A gente tem mais ou menos 25, 30 mil funcionários entre Brasil e México. É uma estrutura absurda, assim, de grande que a gente tem. Em termos de atendimento, são mais de 65 mil pontos de atendimento no Brasil, né? Então, são números gigantescos. E a gente também trabalha com franquia. Quando a gente olha um pouquinho para a América Latina, a gente vê Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia, por exemplo, Paraguai, são operações franqueadas que a gente tem que dar o suporte para esse franqueado. O carro não é nosso que está lá, mas é o cliente nosso que está lá na ponta. A Localiza hoje, ela preza pela qualidade no atendimento do cliente. Então, o cliente, ele está em primeiro lugar sempre, sempre. E então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que atender o cliente bem, de forma rápida, mas de forma segura. E aí fazer isso, atender o cliente de uma forma rápida. A gente tem hoje uma tecnologia que a gente chama o Fast. Você via aplicativo, faz a reserva do seu carro, entra em uma franquia nossa, em uma filial nossa, em qualquer loja nossa, e retira o carro via aplicativo. Ele vai abrir o carro, você vai destravar o carro, vai pegar a chave, entra e sai. Sem ser abordado com ninguém. Essa é a ideia, é que ele não precise passar por nenhum atendente. E aí a gente tem que fazer a segurança desse ativo de uma forma que o cliente consiga entrar e sair rápido disso. E aí você tem que ter integração de sistemas ali. Um sistema tem que falar com o outro, tem que avisar, olha, tem uma reserva para esse carro, o sistema tem que gerar alerta para que a gente possa ter certeza, não, esse carro saiu tendo que sair, né? Sem que ele tenha sido burlado, enfim. Então, é uma empresa hoje que é considerada, está entre as top 10 mais valiosas do Brasil. A gente está na bolsa aí faz alguns anos. Ticker Rent 3. Tem uns cascaizinhos lá. Tem uns Olha o sócio aí, hein? Já deu dois Já cortes tem- já aqui, tem já, uma hein? coisa, Já já deu tem dois uma cortes coisa aqui, aqui. já. Então, é um desafio grande a gente olhar para uma empresa desse tamanho, né? Porque por mais quem não conhece a empresa ou quem só conhece como cliente, que era o meu caso antes de entrar na Localiza, a gente não tem ideia do tamanho que é, um universo mesmo, é um mundo à parte trabalhar lá dentro. Quando olha a matriz da Localiza em Belo Horizonte, pelo tamanho do prédio, a gente já começa a imaginar o tamanho da empresa. Então, é uma área de tecnologia muito grande, é uma área de desenvolvimento e de inovação que tem que trabalhar em conjunto com o negócio. E a gente tem que trabalhar junto com os negócios, né? Porque aí a gente tem diversas unidades de negócio lá dentro. E essa questão geográfica, né? Porque eu falei do Brasil, muito grande, aí você explicou. Mas aí tem a questão cultural, né? Porque aí outro país, etc e tal, isso impacta muito no dia a dia da segurança ou não necessariamente? Impacta porque a gente tem que se adaptar à realidade de cada região, né? Vamos pensar que a gente tem uma cultura de segurança totalmente diferente no México. Por mais que o Brasil e o México são considerados países perigosos, que têm facções e etc., mas são realidades totalmente O que, no diferentes. Brasil tem isso? Não. Não, falei Suíça. Eu tô falando da Suíça e da Suécia, não é Brasil e México, é Suíça e Suécia. Mas elas agem de forma totalmente diferente. Né? Então, a forma como a gente trata aqui no Brasil, como a gente age, questão de segurança, até em questão de parceria e proximidade com os órgãos de segurança pública, no México é totalmente diferente, né? É uma realidade totalmente oposta. Vamos falar de Colômbia, então, é um outro mundo totalmente diferente. E aí você tem que saber como agir e como atuar em cada situação. Pô, perdi um carro na Colômbia, é diferente de perder um carro no Brasil, é diferente de perder um carro no México. Qual a probabilidade de perder um carro no México? É menor, por incrível que pareça, porque os objetivos das facções, dos crimes lá, são diferentes daqui do Brasil. Então a gente tem que entender, inclusive, como funcionam as estruturas criminosas dentro de cada país, que é um outro problema. E é legal você trazer isso, Trivela, porque isso traz uma visão, né, de gestão de riscos bem complexa, né? E esse desenvolvimento, as ferramentas, esse olhar, como é que vocês estruturam isso para poder trabalhar com esses cenários distintos? O ideal é que a gente tenha, aí eu vou até dar uma visão um pouquinho mais genérica, né? Não falar só da empresa. Que a gente tenha uma ferramenta que facilite essa tomada de decisão, né? E aí a gente pode falar de diversas ferramentas que tem no mercado para
fazer a gestão de risco, análise de risco. Pode falar de colegas que têm esse sistema, mas sem fazer propaganda mesmo, porque seria injusto a gente falar de uma única ferramenta, já que tem Mas outras. se quiser, faz propaganda assim, depois a gente... Depois pede Cascaio. Patrocina aí, Vou pedir patrocina aí, Cascaio, sem entendeu? corpo, Se sem for corpo. parceiro do CT Expositor, Melhor melhor ainda. ainda. né? Isso. Mas assim, vamos dar 2 exemplos. Um que, óbvio, eu trabalhei com ele, que é a própria ferramenta do Brasiliano. A gente tem também a T-Risk, que é uma ferramenta que auxilia bastante em tomada de decisão. Você tem que ter esse olhar, porque são ferramentas que te dão uma visão um pouquinho mais estratégica daquilo. Você tem a visão operacional dentro da ferramenta, mas ela te ajuda na tomada de decisão. E aí, quando a gente fala em tomada de risco, você tem que ter os indicadores chave de risco, quais são os mais críticos de acordo com a estratégia do negócio. E aí, qual é o ponto que eu vejo que a gente tem tido muita evolução na área de segurança hoje em dia? A gente aprendeu a olhar o negócio, né? Porque antes segurança era portaria, o cara crachá, e aquele cara que questionava todo mundo, cadê seu crachá? Cadê seu crachá? Né? Esse carro não pode entrar porque não estava cadastrado. E hoje a gente já integra mais dentro da estratégia da empresa. Porque segurança hoje gera resultado para a companhia, né? Não pode ser só uma área de despesa, só uma área de custo, ela tem que ser uma área de resultado. Então, você trazer ferramentas para dentro, conseguir fazer uma integração sistêmica, está muito próximo do negócio e junto com a área de sistema de tecnologia dentro da companhia para fazer essas integrações adequadas, esse é o caminho para a gente ter uma segurança e uma gestão de risco ideal dentro de uma empresa. Não é fácil, é muito complicado. Falar que existe algum lugar que é 100% eu ainda não descobri, porque a gente tem essas particularidades, né? A evolução do crime. Eles evoluem muito mais rápido que a gente, né? A gente tem que ficar correndo atrás, briga de gato e rato, né? A gente tem que ficar. Só que o rato somos nós, aí eles estão indo atrás da gente. Mas esse seria o grande quê, né? A gente conseguir fazer a integração sistêmica, estar mais próximo de área de tecnologia, desenvolver soluções e junto com integradores também, né? Não olhar só para dentro ou olhar só para fora, mas fazer um conjunto dentro e fora. E aí, como rola essa questão de, né, você falou dentro da Localiza e do mercado. E aí, falando de logística, enfim, e vinculando a segurança e tudo mais. Como fazer benchmark com o restante? Rapaz, benchmarking. como fazer esse benchmarking entre outras empresas, seja de segmentos semelhantes ou com outro profissional do mercado de segurança para entender as boas práticas e tudo mais? O que você, né, tem feito ou como que você coloca na prática isso? Isso é outro ponto que existe uma dificuldade muito grande e ainda tem algumas empresas, algumas pessoas que não gostam de fazer esse network, principalmente trocar informações. Que aí Ainda tem aquele negócio de ser meio confidencial. É meu. Não, é meu. O problema é meu, a solução foi minha e eu não vou compartilhar com ninguém. Mas as pessoas esquecem que aquele que me ataca também te ataca. Eu costumo falar que o inimigo é comum. O inimigo é comum. Então, quando a gente consegue fazer uma troca de informações, vai facilitar para todos os lados. Não facilita só para um lado. Como que eu procuro fazer? Bom, primeiro, participar de associações. Acho que esse é o primeiro caminho para fazer um network de qualidade. Né? Porque fazer network só para tomar um café, tomar cerveja, faz sentido, né? não faz muito sentido. Então, ter troca de informações, mas primeiro passo é fazer parte de associações, e aí a gente tem algumas associações muito fortes aqui no Brasil, não só no Brasil, fora, que aí a gente pode falar da ABSEG aqui no Brasil, a gente pode falar da ACES, que aí já é uma associação global, a gente pode falar da própria ABRAP, quando a gente vai olhar um pouco mais para a prevenção de perdas, a ABRAP é muito forte, inclusive eu vejo até como uma referência hoje, em troca de informações, em benchmark, um ajudando o outro, a ABRAP é muito forte. Mas o foco é isso, você está dentro de grupos e não ter medo ou receio de falar de suas dores. Eu entendo que o que eu procuro fazer é isso, né? Abrir as suas dores não é uma fraqueza, pelo contrário. É você demonstrar as suas forças para querer tratar aquele problema e não simplesmente segurar para você e não compartilhar o que você tem. Porque, de repente, aquele colega de trabalho, ele também tem um problema parecido. Sim. E aí é onde a gente começa a fazer um network de qualidade quando você deixa de olhar ele como seu concorrente. E sim como um colega de profissão. Sim. Pô, é uma pessoa que tem as mesmas dificuldades que você. As empresas são concorrentes, as estratégias de negócio das empresas são guardadas as 7 chaves, né?
não são compartilhados quando a gente fala de um problema. E é isso que as pessoas precisam aprender. Então, o que eu procuro fazer, sim, demonstrar as dores, apresentar os problemas e participar dessas associações, que eu acho que é o caminho inicial e principal para poder fazer um network de qualidade, é isso. E também participar desses bate-papos aqui. Boa. Que... Bem legal. E tem um ponto aqui. Exatamente. Não, Ó, eu ia passar essa bola. Ó, primeiro, falar da Abrap, que no episódio 540 lá com o Christian Cano, falamos, inclusive, sobre a Abrap. e temos Temos... o encontro do gestor de segurança, que é dia 22 de outubro no Seg Summit. Inclusive, as associações que você citou, a Abrap, EIS, a Abseg, estão apoiando o evento, vão estar junto com a gente também. Dia 22 de outubro no Distrito AMB, Qual que é o site do Seg Summit, Cris? segsummit.com.br. Quem vai estar conosco, Clebão? Quem estará conosco? Eu vou estar lá. Adalberto Benhaja Eu vou estará estar lá. O Cagão vai estar lá. Ó, Eu também. Aí sim. Pô, já deu 5 aqui. já confirmados. Comandante Diógenes Luca vai estar no palco principal. No ano passado nós levamos as principais empresas separadas por verticais e a gente adota essa mesma composição para esse ano com verticais diferentes. Inclusive uma das verticais, o painel será moderado por esse que vos fala. Trivelato estará moderando o painel. Já é um spoiler aqui, né, do que vai acontecer nesse grande painel. Então o comandante Diógenes Luca vai ser o mestre sem cerimônias do palco principal. Thiago Nigro tá confirmadíssimo com a gente. E vamos fechar celebrando com Samuel Rosa cantando os hits do Skank Boa. Delirar no babá. AMB em São Paulo. Aí. 2 de outubro, imperdível, imperdível. Tiagão, quem quiser já entender um pouquinho do evento, como é que faz? Vou complementar. Nós tivemos 6.233 profissionais visitando o Seg Summit. Esse ano, nossa meta são 8.000 profissionais. Então, estarão lá, todos nós, que aqui vos falo, em mais 8.000 profissionais de segurança e 170 expositores. Uma planta lotada de expositores de tecnologia, de solução, de serviço, de tudo que você imagina. Então, Seg Summit, 22 de outubro, é o local de todo profissional de segurança mandatório. Já coloca na agenda. Ô, Cris, essa parte que o Tiagão falou é legal entender que, assim, precisa pagar para visitar essa parte de exposição? Toda a parte da exposição é 100% gratuita, é só fazer inscrição pelo site, tá lá presente, já baixa o aplicativo também, Seg Summit, a gente vai divulgar todas as informações também, segue o Instagram do Seg Summit e tem tudo ali, Seg Summit Oficial. Seg Summit Oficial. Oficial. Eita. E uma das coisas que o Trivelato falou sobre o networking, o benchmarking também, isso é muito legal, porque o Seg Summit é um único dia onde o gestor já se programa para estar lá e conhecer gestores que não têm acesso, ainda não conhecem, mas é o dia do encontro do profissional de segurança. É isso. E ele também, o Trivelato falou muito sobre compartilhar conhecimento e tudo mais. Então você que tá aí, vai compartilhar, vai entrar agora no YouTube, clica no botão compartilhar, manda pra sua tia, pro seu avô, pra aquela que você tá devendo um dinheiro, manda pra todo mundo também assistir esse episódio aqui também. Se você não tiver devendo dinheiro, também manda também. Além de senta o dedo no like. Porque isso ajuda o nosso amigo YouTube, que às vezes O não algoritmo, sabe. o tal do algoritmo. Precisa ensinar o YouTube. É. Precisa ensinar o YouTube. Então precisa chegar pro YouTube e ensinar o algoritmo dele e distribuir esse conteúdo riquíssimo para mais pessoas. Mais pessoas serem impactadas com todo esse conhecimento que o Trivelato tá compartilhando com a gente hoje aqui. E se não tiver inscrito, se inscreve agora, não custa Agora, nada também, já. ó. Se inscreve no canal para receber as notificações de tudo que acontece dentro do CT Hub e de todo o ecossistema do CT. Exatamente. Aproveitar, fazer um acréscimo. É uma outra fonte de conhecimento gigantesca também, o CT Hub. O canal do boa. CT Hub. Não, de verdade sim, né? A gente nem combinou nada das associações, falar do Seg Summit, a gente não combinou nada disso. Mas é uma escola, né? Então, se você quiser fazer um curso ali de segurança, acessa lá o CT Hub, veja os vídeos ali, porque é uma aula atrás de aula, com exceção da minha aqui, eu sou só um participante, mas são aulas atrás de aulas, aulas atrás de aulas ali, para quem quiser se informar e aprender bastante. Não é um pouquinho, não, é bastante. Que legal. Trivelato, hoje, quais são os maiores desafios que você tem como gestor de segurança? Os maiores desafios, primeiro é você conseguir falar com o negócio. Essa é uma dificuldade muito grande, é falar com o negócio. Porque o negócio não enxerga segurança, né? Ele enxerga um obstáculo que a gente tem que colocar, uma barreira. E aí ele entende que a gente tem, que a gente só vai atrapalhar o negócio. Por exemplo, que eu estava falando da agilidade do cliente entrar. Então, se você fala para colocar uma cancela numa filial, por exemplo, é loucura. Né? É capaz do CEO da companhia ir lá e mandar arrancar pessoalmente a cancela. Então, conseguir falar com o negócio é uma grande dificuldade.
E é o que a gente tem que aprender e que eu tenho visto muita evolução hoje, né? Dentro da área de segurança, a gente parar para olhar o negócio. Primeiro é entender onde eu tô, quem sou eu, né? O que que a empresa faz, quais são os valores da empresa, mas não olhando no painelzinho lá, né? No quadro de valores, mas olhar dentro da operação. E aí você tem que fazer imersão, né? Tem que ir lá junto com a pessoa que cuida da operação, o cara que entrega o carro, que limpa, dá manutenção, para poder falar a mesma língua deles. Então essa é uma grande dificuldade, a gente conseguir integrar segurança junto com os processos operacionais dentro de uma empresa. E também a gente conseguiu olhar a questão financeira, né? Principalmente quando a gente vai falar de investimento. Segurança é custo. Mas aí a gente conseguir mostrar, quando a gente entende o negócio, vai lá para dentro e explica que se a gente colocar aquele controle, você vai deixar de perder. Uhum. E aí é onde você consegue começar a falar a mesma língua da operação, a mesma língua da estratégia. Mas essa é uma grande dificuldade, a gente falar do tema segurança junto com a operação e junto com o negócio. É o conflito, né? Entre o conforto, a agilidade para o usuário e a segurança e o controle dos teus ativos. Mas aí a gente tem aí inúmeras ferramentas que vêm sendo desenvolvidas, né, Trivelato? É sempre importante estar muito antenado. Mas tem um ponto da tua fala que eu queria entender um pouco melhor e que você desse uma dica para os outros gestores que estão acompanhando aqui o canal, que é como você vem da área de TI. Como que você trabalha esse stakeholder da área de TI, do jurídico, também super importante, de compliance, para que isso possa trabalhar, como você falou, de forma integrada? Eu tenho uma ferramenta que eu acho que é muito legal, que a gente fala muito dentro de continuidade do negócio, que é fazer a avaliação do impacto, né, da sua área, que a gente usar o tal do BIA. E aí, quando você faz a análise da sua área, qual o impacto que eu tenho dentro da empresa e dentro da operação da empresa, principalmente voltado para as outras áreas, ali a gente já começa a conseguir falar com essas outras áreas, tendo algum embasamento, né? Não só teórico, mas prático, e com apresentação de processos e resultados. E aí você consegue chamar uma área de compliance e explicar, olha, se a gente não fizer isso, ou se a gente fizer isso, a gente pode ter algum impacto legal. Chegar dentro da área de legal da empresa e explicar quais são as consequências legais se a gente fizer ou se a gente não fizer, se a gente fizer diferente. Chegar dentro de uma área de tecnologia e explicar quais são os impactos. Então, acho que a gente pode começar com um olhar bem estratégico mesmo, porque o BIA é uma ferramenta estratégica. Então, você entender qual a sua área, a responsabilidade da sua área e o impacto que ela tem dentro do negócio vai facilitar esse acesso dentro das outras áreas, porque você consegue falar a mesma linguagem. O compliance usa, o legal usa, TI usa muito mais, né, do que essas outras áreas, esse tipo de ferramenta. Então, quando você já chega falando a mesma língua das outras áreas, vai facilitar essa aproximação, vai facilitar o entendimento deles, principalmente dos impactos, positivo ou negativo. Outro ponto importante é que quando a gente fala de gestão de risco, o risco não tratado, ele é um problema, mas o risco tratado pode gerar uma oportunidade. A gente fala muito disso em gestão de risco, mas quando você coloca na prática, é outro ponto que facilita nessa aproximação, quando a gente fala de risco. Então, se a gente não fizer nada, existe esse risco. Se a gente fizer até esta parte, esse risco tem um grau X. Probabilidade e impacto, né? Probabilidade e impacto. Se a gente tratar esse risco, pode ter uma oportunidade futura ou não, mas a gente consegue apresentar com uma visão mais estratégica e mais aberta para as outras áreas, não simplesmente com olhar de segurança. Vamos colocar o vigilante, tem que ser armado, tem que ser armado. Tirar um pouco esse olhar ali do cara crachá e voltar para um olhar mais negócio mesmo, né? Mais estratégico, pensando, acho que o gestor de segurança hoje ele tem que ter um olhar de gestor mesmo. Menos segurança e mais gestor. A segurança a gente faz no dia a dia, a gente sabe fazer, mas aprender a ser mais gestor, esse é o grande ponto. Dashboards, BIs, KPIs. Não tem jeito. Eu tinha uma equipe, só rapidinho, assim, até falando de KPI, indicador, e aí um dia eles estavam desenvolvendo. É bom lá, negócio disso, né? Adoro. A reunião do time da OG chama EKPI. Isso aí. Equipe com KPI. Mas você sabe, Trivelato, o que exatamente significa KPI, né? Fala, Cris, o que significa? Kleber precisa de informações. Adorei.
E aí nessa, tinha uma equipe, eles estavam lá, e eu vendo lá, olhando de longe, eles, e conversa de lá, conversa de cá, querendo montar algum indicador, e conversa de lá, conversa. Aí eles se chamaram, né? Vem cá, Trivelato, deixa eu te apresentar aqui um indicador que a gente tá querendo e tal. Antes deles apresentarem, eu fiz a seguinte pergunta pra eles: qual que é o objetivo desse indicador? Né? E aí eles pararam e ficaram olhando no supermercado. Eu falei, qual a função de um indicador? Aí eles de novo pararam, eu falei, indicar, né? Ele tem que, a função, o nome diz isso, indicar algo. Então, antes de vocês me apresentarem, o que que vocês querem indicar com isso? Aí eles de novo pararam. Aí eu falei, então vamos fazer o diferente? Agora eu já dei a dica para vocês. Voltem, conversem entre vocês e analisa. Porque às vezes o indicador tem um painelzinho cheio de gráfico, né? Cheio de número, mas que não mostra nada. Ou Que não gera uma ação, né? Que não reflete no resultado da companhia. Exato. Ou você avaliou errado, ou você não precisa daquele indicador. Você está perdendo tempo olhando ali, ou só, Produzindo um número ou só que não deixando vai num pra painel bonito Vende ali numa energia tela. do time, né? E vai estar ali numa tela bonita, onde alguém vai entrar, ninguém vai saber o que tem ali, e vai ficar todo mundo olhando. Sim. Só aplaude, mas não sabe nem o que aquilo indica, né? Então, é uma ideia para as pessoas pensarem quando for falar de indicador, né? O que ele vai te mostrar. Boa. E a gente conseguiria falar de algum exemplo, por exemplo, que alguma solução de segurança ajudou no ROI da empresa, alguma coisa que você implementou que, com a equipe que mudou o resultado? Tem várias, tem case, tem alguns. Vou dar um exemplo, por exemplo, em uma outra empresa que eu trabalhei. Hoje eu vejo até muitas pessoas fazendo isso, né? Criando as centrais maravilhosas, fantásticas, né? Não estou falando da maldade, são mesmo, né? São centrais maravilhosas que eu tenho acompanhado. E eu fiz isso há um tempo atrás e a gente teve um ganho primeiro, tendo o melhor resultado da equipe, porque antes trabalhavam separados, então vamos pensar assim, você tem uma equipe que olha o rastreamento dos veículos, você tem outra equipe que olha a câmera, você tem outra equipe que olha os números de perda, mas não era nada integrado. E aí quando você passa a fazer isso de forma integrada, você consegue, primeiro, reduzir o custo da área, né? Que você tem uma informação mais rápida, você consegue às vezes enxugar ou ter resultados mais rápidos, e aí você consegue ter uma ação mais rápida, né? Vamos pensar em ação. E aí eu consegui com isso, né? Você olhava, unificar quem olha a perda junto com quem olha a câmera e com quem olha carro, eu consegui ter uma rastreabilidade melhor da carga. E tendo essa rastreabilidade melhor da carga, diminuir as perdas da carga. Então, antes da gente identificar que aquela carga perdeu, já estava tendo uma rastreabilidade que, opa, não foi para onde deveria ir. Já sabia que não foi, porque tem o tempo que aquela carga tem que sair. Então, ela chega hoje, ela tem que sair hoje de manhã, numa operação cross-dock. Chega hoje de manhã, tem que sair até de noite. Não saiu de noite, não bipou, já tem que gerar algum tipo de alerta. Então, se você tem um indicador vivo, que ele fica te mostrando o tempo todo quem bipou ou quem não bipou, você já consegue ter uma ação mais rápida. E aí a gente conseguiu diminuir as perdas, e diminuindo as perdas, a área passou a ser uma área de resultado e de lucro. Em vez de ser uma área que só tratava a perda, a gente começou a ter uma lucratividade e eu consegui pagar minha equipe e ainda sobrar um dinheirinho, justificar. Só com uma ação simples, assim, né? De unificar as ações, de ter um olhar um pouquinho mais estratégico para a área. Belo case. E pegando na questão, você falou que você não veio do militarismo, né? No nosso segmento, vários vieram, o que é bacana, veio de TI, tem outros que, enfim, cai de cada um, vindo de um segmento. Você citou o Brasiliano, que talvez, né, foi um dos primeiros, certamente um dos pioneiros aí na formação, mas depois a gente não tem nada formal para a pessoa chegar e falar, eu quero ser um profissional do mercado de segurança, então eu vou trilhar esse caminho aqui e eu saio um profissional pronto. É muito na base empírica da coisa, né? E a gente, com todo esse movimento de falando mais do segmento, mostrando a importância de quanto o segmento de segurança tem que estar mais na mesa estratégica, menos, né? Debaixo da escada. Menos operacional. Menos operacional, como o Dob o mestre lá que falou tirar a segurança debaixo da escada. Gus! Um abraço, Gus. Tirar a segurança debaixo da escada e estar cada vez mais na mesa estratégica, né? Que conselho dá para eventualmente alguém mais novo, mais jovem,
que tá olhando e fala, talvez esse negócio de segurança aí pode fazer algum sentido. Porque senão ele vai seguir o caminho tradicional, né? Vai escolher um curso mais tradicional ou uma carreira mais tradicional, né? E ele, de repente, olha a gente falando e fala, eu acho que eu tô afim de olhar para esse negócio de segurança. O que você recomendaria, falaria para esse profissional? Sem ser, foge, meu amigo. Sem ser, Não fale isso. Tem muita coisa que dá para falar para esse jovem profissional, porque hoje o mercado tá muito diferente. E, inclusive, estudar tecnologia, né? Porque hoje segurança é muito feita com tecnologia. Antes a gente fazia segurança na força, era na brutalidade. Eu vim dessa escola. Embora eu estudei TI, mas eu vim da escola ainda que a gente fazia com força. E hoje não, é com inteligência, é com tecnologia. Então, primeira coisa, dados. Né? A pessoa tem que ter uma formação e tem que aprender a entender de dados. Senão você não vai sair do lugar. Você vai continuar no mesmo lugar. Outra coisa que é importante pelo menos ter conceito de programação. Por mais que você não seja um programador, ter o conceito de programação, porque você aprende a ter lógica. Né? Quando você estuda programação, você aprende a ter lógica. A lógica de programação que vai servir para quase tudo ou para tudo dentro da sua vida. É uma outra dica. Outra dica, vai estudar negócio, business. Faz um MBA voltado para negócio. Aprenda a falar estrategicamente com as pessoas que estão lá em cima, porque é essa linguagem que todo mundo fala. E terceiro, você entrar dentro de uma área de segurança com uma visão de negócios e com uma visão tecnológica, você vai conseguir dar resultados muito melhores para a empresa. Você vai sair da mesmice, vai sair daquela visão antiga e vai aprender a falar diferente e ter resultado diferente que poucas empresas têm. Então, se você é novo, quer fazer algo diferente, com resultado diferente, fugir da mesmice das outras áreas, entra para a área de segurança, mas com essa cabeça mais moderna, voltada para a tecnologia, voltado para dados. Né? Então, BI hoje não é mais um futuro, é uma realidade. E outra coisa que já é realidade também é a inteligência artificial. Então, quando eu falo de entender de número, entender de programação, é pensar em inteligência artificial. A gente colocar os sistemas para trabalhar para a gente. Né? Esse é o grande foco. Tinha uma pergunta que as pessoas faziam antes. Quantas câmeras um operador de monitoramento consegue ver de uma única vez? Hoje eu te respondo sim, sem nenhum problema. Nenhuma. Ele tem que tratar alertas, ele tem que tratar as informações Tratar que são... eventos. Tratar eventos, né? Porque ele ficar olhando ali uma hora, vai acontecer alguma coisa e ele não vai ver. Então, a dica que eu dou é isso, pensar em tecnologia, aprender a falar de números e também conhecer um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de finanças, porque você será responsável pela área, pelo financeiro da sua área. Então, você tem que conseguir olhar um DRE, por exemplo, explicar, justificar e se defender, né? Por que você gastou, por que você não gastou, por que você quer esse investimento. Essas seriam as dicas. Sai um pouco só do uso da força. Tem muitas escolas boas para isso, inclusive dentro do militarismo você aprende muito sobre estratégia e vai fazer um MBA, aprende um pouquinho de negócios, aprende um pouquinho de economia, contabilidade, finanças e principalmente tecnologia. Essa é a tendência. Tudo hoje volta para a tecnologia, inteligência artificial. E se a gente fala de IA generativa, você tem que dar informação para ela, senão ela não te gera nada. Tem que saber perguntar. Senão ela não gera absolutamente nada. Você vai ficar olhando para ela, ela vai olhar para você, ela não vai dizer nada e você não vai saber. Então, essas seriam as dicas que eu daria para quem está começando na área. Muito Agora, se show. você quer investir na área de segurança, Boa. também é possível. Ada, fala um pouquinho para nós da iniciativa da Bossa Invest com o Pool CT. Sensacional. CT Hub, o maior hub da América Latina do mercado de segurança profissional, aqui se reúne para exatamente todas as pontas: distribuidor, fabricante, o integrador, o instalador, profissional de segurança, o grande gestor está aqui no CT. E o CT, olhando para o mercado de segurança, falou: pô, eu preciso ajudar esse segmento também um pouquinho. O que a gente fez? Por que não com dinheiro? E também com o Smart mais Money, o Smart Money. Então, a Bossa Invest, que é a maior venture capital da América Latina, se junta ao CT Hub para criar o Comitê de Investimento em Startups do mercado de segurança, o Comitê CT Hub, exatamente, onde a gente quer investir na sua startup. Então, se você tem uma startup, negócio de tecnologia escalável, olhando para o segmento de segurança, segurança eletrônica, segurança patrimonial, drone, nuvem, cloud, LGPD,
acessa bossinvest.com.br, aplica a sua startup que a gente vai analisar e quem sabe vai vir para o comitê onde eu faço parte, junto com o Kleber Reis e mais todo o time da Boss Invest para a gente analisar e quem sabe investir com money e também com muito start smart para você crescer. E quem sabe o próximo IPO aí, quem sabe não vem de uma startup aí do nosso mercado investida pelo Pulse CT Hub. Sensacional. Falando em tendências, em futuro, em tecnologia, fala um pouquinho dessa iniciativa do Labs. Cara, a gente tem um Labs que é absurdamente sensacional, assim, né? E eu, como um adorador de tecnologia, eu posso dizer que quando eu fui visitar, eu fiquei encantado. De novo, né? Hoje a gente tem que olhar a tecnologia, né? A gente tem que pensar em inovação. E quando a gente fala em labs, né, sai até um pouquinho só da companhia, pensar em outras empresas que também têm essa mesma ideia, esse mesmo conceito de ter um labs à parte, é onde você desenvolve tudo, é onde você inova, né? Então, outro dia fizeram a pergunta num curso, como fazer uma empresa ter um ambiente inovador. E aí as pessoas ficaram buscando inovação. Mas a pergunta era diferente, né? Como ter um ambiente inovador e não necessariamente você trazer uma inovação para cá. E quando você cria uma cultura de labs dentro de uma companhia, você torna o ambiente todo permissivo à inovação. Porque inovar não é simplesmente você senta numa cadeira, numa sala escura, em um ambiente onde você não pode opinar, onde você não tem tecnologia suficiente, dali não vai sair nada. Então o ambiente tem que permitir, tem que fazer com que as pessoas comuniquem, você tem que ter tecnologia para desenvolver essa inovação. Então a ideia e o conceito de um Labs, ele vem para trazer tudo isso em um lugar unificado, né? Você coloca as cabeças pensantes e criativas, né? Então tem que ter a questão de inovação, de permitir o ambiente facilitar e muita criatividade envolvida. É sensacional. E de lá sai soluções assim que você fala, não acredito que isso era possível, né? Como que isso existe, né? Por exemplo, Esse caso ele está focado nas dores da companhia, porque tem muita gente depois que expande isso para outros negócios, inclusive, né, Tribalato? Pode sair um negócio novo para a própria companhia dentro de um spin-off. Lógico, por que não? E sai, e costuma sair. Vamos pensar numa tecnologia hoje que é um dos grandes investimentos da empresa, que reduz custo e traz mais atratividade para o cliente. O cliente se sente feliz, né, em ter uma agilidade na hora de alugar um carro. O Fast saiu dentro de um ambiente inovador e criativo. Como que através de um aplicativo do smartphone, eu vou lá e consigo fazer uma reserva de um carro. Eu pago a reserva do carro pelo mesmo aplicativo, até aí nada de novo. Mas eu vou lá e faço a retirada do carro, a abertura do carro, pelo único aplicativo. E a gente está usando uma tecnologia teoricamente simples e que não é nova, é um Bluetooth. É um Bluetooth comunicando com outro Bluetooth. Para um carro, isso é novo. Mas para o smartphone é antigo o Bluetooth. E aí você coloca um Bluetooth para se comunicar com o outro. E aí é uma tecnologia, por exemplo, que o que a gente está falando de conectividade não é afetada. Porque eu não preciso do sinal do meu celular. Então eu posso estar com esse carro no 5º subsolo de um prédio onde não tem sinal de celular. E eu vou conseguir fazer a abertura desse carro. O carro vai sair de lá só pela comunicação de um Bluetooth com o outro. Então, dali a gente já vê que o que é possível sair dentro de um ambiente de labs, né? De um conceito de labs. E aí, curiosidade, você tem aquela parte quando você vai alugar o carro da inspeção, né? Tem um amassadinho, tem um detalhe, tem alguma coisa. Isso também é feito através de tecnologia? Perfeitamente dentro de um aplicativo do celular. Você consegue tirar a foto. Na verdade, antes de você alugar, isso já foi feito por alguém dentro da companhia, então já existe a pré-vistoria, e aí você consegue consultar, inclusive, essa vistoria pré-feita, né? E depois você consegue fazer um comparativo com o que você fez depois. Na hora de fazer a devolução do carro, mas eu retirei ele digitalmente. Eu vou ter que entregar esse carro para alguém? Não, você faz a entrega do mesmo jeito, você vai lá, fecha o carro, tira a foto se você quiser, faz a vistoria, tudo dentro de um aplicativo de um celular. Então hoje a gente pensar no que até onde a tecnologia pode levar a gente não tem muito limite. Que legal. Então, mas para estava viajando, pelo menos eu aluguei carro em 2 cidades diferentes, é uma hora perdida aí só para pegar o carro. Aí já resolvia tudo. Já resolveria. Muito mais rápido, muito mais ágil, né? Por isso é fast, né? Viu? E smart. Muito bom. E aí, Claveto? E aí? Me conta
mais sobre o Seg Summit, cara? Conta alguma novidade do Seg Summit de 2025. Caraca, novidade É. do Seg Summit de Tem mais sala VIP? 2025. Tem mais espaços? Cara, tem mais espaço, Boa. tá maior. Ele foi desenhado para que a gente tenha um fluxo mais uniforme em volta do teatro principal, porque a gente tem um teatro para 2.505 pessoas, Ada. É um dos maiores teatros de São Paulo, no AMB, e você tem as salas da parte superior e inferior. Ao fundo, a gente tem uma área bem bacana ali de alimentação, e na parte da frente, toda a parte de exposição, são 170 expositores, e um negócio legal, que é o one shot. Assim, o gestor, dia. a gente sabe da dificuldade de um gestor da área de Agenda, segurança, colocar na agenda, ficar ali 2, 3 dias fora da sua atividade para poder se dedicar a um evento. E pensando nisso, a gente fez um evento, One Shot é um dia intenso, onde você tem que fazer escolhas. Boa. Porque tem muita coisa acontecendo Isso ao é mesmo o tempo. Summit. Isso é o Né? conceito Você, do você Summit. não vai conhecer 100% do evento. Não vai. E tá tudo certo com isso. Você Sai vai com aquele gostinho É de isso. quero mais, né? Exatamente. Então selecione bem antes, por isso que também te dá uma dica, hein? Tem o aplicativo do Seg Summit que você baixa lá no Google Play, na Apple Store, exatamente para você já conhecer os expositores, já conhecer os palestrantes, os painelistas, Já criar sua começar a programação. fazer interação com os outros participantes, é isso mesmo, Tiagão? Conceito Fast e conceito Smart. Aí, Esse ó. é o Seg Muito bom, é isso. Trivelato, quem quiser entrar em contato com você, saber mais informações, LinkedIn, como te acha? Não, no LinkedIn tranquilo. Meu LinkedIn é aberto, tem meu contato lá, e-mail, o número do meu celular também tá no LinkedIn. Instagram eu tenho, mas pra falar a verdade eu não uso, assim, né? Ele é fechado, eu não uso mesmo. De vez em quando eu entro lá, vejo alguma coisa ou outra, mas não posto nada. É uma falha minha, inclusive, deveria utilizar mais. Mas hoje a rede social que eu mais utilizo é o LinkedIn, é a rede social profissional. Poderia estar mais presente, mas pelo meu LinkedIn consegue falar comigo, tirar dúvida, sei lá, porque eu consegui ajudar, muito prazer. Embora eu acho que tem muita gente que consegue ajudar muito mais, mas conte comigo aí para Tamo junto. o que precisar. Pode acionar, meu telefone tá lá também. Se quiser colocar o meu WhatsApp aí, também não tem problema não. O pessoal pode Fechou. fazer contato via WhatsApp. Fechou. Muito bom. Sensacional. CT Hub, o maior hub de tecnologia da América Latina. E quem quiser seguir o CT no Instagram? CT Hub Oficial. Segue no Instagram, segue no LinkedIn, segue no YouTube. Já clica aqui, ó. CT Hub Oficial no YouTube. Café com Segurança, 41 541 episódios. Meu Ó, tá Deus, tudo na é playlist, muita né? Se coisa, você cara. É muito quer buscar conteúdo, alguma cara. informação, vai na playlist do Café. Muitos gestores, pessoas que passaram aqui contribuindo com informação, com muito conhecimento aqui na playlist do Café com Segurança no nosso CT Hub. É um privilégio, inclusive, tá aqui. Só os nomes que já passaram nesse Café com Segurança aqui é absurdo, né? É um privilégio gigantesco, tá? Uma honra, uma honra. A gente agradece demais, mais Muito uma vez, bacana a o tua bate-papo. participação, a tua colaboração conosco. E aí a gente encerra esse episódio número 541 do nosso Café com Segurança. Valeu! Valeu! CT Hub Oficial. Valeu.